Graça e paz, gente querida, irmãos amados, irmãs preciosas, tudo bem com vocês? E irmãos queridos, vamos à palavra, né? Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Tenha paciência, eu vou repetir muitas coisas. Por que eu repito muitas coisas? Uma vez eu ouvi uma ilustração muito importante que eu guardo ela até hoje no meu coração. Um certo homem comprou uma casa e no fundo do terreno da casa tinha lá um muro antigo muito grande. Aquele muro onde o construtor pôs lá pedras como alicerce. Ele precisaria fazer várias modificações. Ele chamou lá alguns pedreiros para derrubar aquele muro. Era um muro bem feito, mas precisava ser derrubado. E ele conta que quando o pedreiro começou o processo de derrubar aquele muro, o pedreiro veio com uma marreta numa certa altura do muro e começou a bater num ponto só. Tum, tum, tum. A princípio o muro estava lá fortíssimo. Não se movia e nada acontecia. Mas o pedreiro batendo com aquela marreta naquele mesmo ponto, depois de muitas batidas, o que aconteceu? Começou uma pequena trinca, e aquela trinca foi crescendo e foi crescendo, ele batendo no mesmo ponto, até que ele conseguiu ruir um ponto principal daquele muro, e baseado naquela trinca ele pôs todo aquele muro que era forte para baixo e destruiu ele. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você tem que ir batendo, repetindo. Nós temos muralhas, muros muito fortes na mente, coisas religiosas, que durante anos foram impregnadas e construídas dentro de nós. Coisas que nos amarram e nos impedem de ver a verdade. Então, na medida que vamos repetindo, batendo, lutando, no mesmo ponto, indo, vai chegar um momento que vai começar a ruir essas fortalezas. Vai começar a ruir esses conceitos errados da tua mente. Vai começar a cair por terra aquela religiosidade, aquela tradição, aquele ensino errado, de tanto bater em cima com o mesmo ponto. É por isso que eu repito e vou repetir muito, até que caia por terra todos aqueles impedimentos do falso evangelho. Tá bom, queridos? Então nós estamos na meditação da carta de Paulo aos Gálatas, e vamos trabalhar nessa carta inteirinha. Ainda estamos no primeiro capítulo. Já faz algum tempo que estamos trabalhando, já faz mais de 2 meses que nós estamos só no capítulo de número 1. Vamos procurar trabalhar nesta carta de uma forma bem completa para que você receba o alimento e a informação completa e correta. Então vamos ler hoje, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 24, 18 a 24, que diz assim: Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias. Olha, depois de 3 anos que Paulo havia encontrado Jesus, já tinha começado a receber a revelação do Evangelho da Graça de Deus, Paulo não tinha visto nenhum dos apóstolos, não tinha ido atrás de ninguém. Conforme falamos na pregação passada, Paulo teve um tempo para ir para o Velho Testamento e encontrar lá tudo que falava a respeito de Jesus Cristo, para concluir aquele que ele tinha visto. E não tinha visto nenhum dos apóstolos, não tinha procurado ninguém para aprender o Evangelho da Graça de Deus. Verso 19, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia, e não era conhecida de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então vamos à pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Não se cansa, eu estou batendo no mesmo ponto, você tem que saber isso.
O que aconteceu com a igreja dos Gálatas, que Paulo teve que escrever esta carta para eles, para corrigi-los, orientá-los, mostrar que eles estavam tomando um caminho errado. Paulo é o fundador das igrejas da Galácia. O que Paulo ensinou para essas igrejas? O que Paulo ensinou para este povo? Deixa eu fazer essa pergunta atualizando. Paulo ensinou eles a fazerem campanha para alcançar alguma coisa? Nunca. Não existe nada no Evangelho que fale de fazer campanha para alcançar alguma coisa. Paulo ensinou eles a fazerem votos em dinheiro com Deus para adquirirem alguma bênção de Deus. Não existe isso, não existe voto. Voto é uma coisa da velha aliança, do judaísmo. Paulo não ensinou isso, porque isso não fazia parte do Evangelho. Paulo ensinou eles a fazer alguma corrente de libertação? Nunca. Porque aquele que é de Cristo já é um liberto do império das trevas. Não precisa de corrente de libertação. Cristo já o libertou. Então Paulo nunca ensinou isso para eles. Paulo ensinou eles a acreditar em água ungida, em óleo ungido, rosinha ungida, água do Rio Jordão, objetos orados. Nunca. Nunca, porque isso nunca fez parte do Evangelho que Paulo ensinou. Não tem nada disso escrito nas cartas de Paulo, no Evangelho da graça de Deus. Consequentemente, isso não fazia parte do Evangelho que Paulo pregava, e mesmo nos dias de hoje, isso não faz parte do Evangelho. Então, quando você vê essas igrejas da televisão, Vale do Sal, porta de madeira dentro do templo, e todo mundo passando por lá que vai ter libertação. Você quer prosperar, faça uma tal da maldita fogueira santa. Onde está escrito que existe fogueira santa na Bíblia? E a cada 6 meses você tem que dar todo o seu sacrifício, tua casa, teu carro, teu dinheiro, tudo que você tem. Não existe isso. Não existe esse tipo de coisa no Evangelho. Será que você entende? Então, Paulo nunca ensinou isso, e isso não é Evangelho. O que Paulo ensinou? Os Gálatas voltaram-se para a lei. Eles voltaram as costas para a obra da cruz, para a graça de Deus. Na igreja dos Gálatas foi introduzido quem? Os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento. Aqueles que só pregavam o Velho Testamento entraram na igreja dos Gálatas. Chegaram para os Gálatas e disseram isto: olha, só o que Paulo ensinou, a graça de Deus, a cruz não é suficiente. Você tem que fazer isso, guardar a lei, as festas judaicas, os símbolos judaicos, se circuncidar, guardar sábado. Olha a história do pessoal do Velho Testamento. Você tem que fazer a campanha das 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, Elias fez cair fogo do céu, José prosperou, e Gideão venceu os 318 do Gideão, ou 300, né? Essa gente entrou na igreja dos Gálatas, e os Gálatas ouviram aquilo que não era Evangelho, voltaram as costas para o Evangelho, entraram por um caminho errado. Agora, o que Paulo ensinou? A salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Já falei tanto isso aqui, né? Você entende que você não pode produzir nada para ser salvo. Você entende que não existe uma obra que você possa fazer, que Deus olhe e fale: olha, muito bem, você fez uma coisa maravilhosa, agora você merece a salvação. Não, vou repetir. O melhor que a gente pode fazer de obras, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada pela carne, porque a fonte, o fazedor da obra, é contaminado, tem uma carne contaminada, ele é defeituoso, e o melhor dele é uma coisa defeituosa que não agrada a Deus. Quem não entendeu isso, não entende o Evangelho da graça de Deus. O melhor que eu possa produzir, quando chega diante de Deus, é manchado. Foi por isso que Cristo veio ao mundo, nasceu de uma virgem,
nasceu sem pecado, ele era o Cordeiro perfeito, sangue de Deus, um corpo semelhante ao nosso, mas não tinha nada de Adão. Ele era o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se tivesse alguém perfeito na terra, ele não precisava ter vindo, mas não tinha um justo sequer. Então ele veio e se ofereceu, o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, com sangue de Deus. Nasceu aqui, foi para a cruz, cumpriu a lei, nos libertou da lei, foi o último sacrifício da lei. Estabeleceu nesse sangue uma nova aliança, foi por isso que ele veio. Então, eu sou salvo pela graça, até a fé que eu tive um dia. Eu posso pensar assim, um dia eu me decidi, aceitei Jesus, parece que foi você. Mas aquilo que moveu o teu coração, aquilo que moveu você por dentro, que abriu os teus olhos, fez você crer em Jesus Cristo, não foi você, não vem de vós. É um dom de Deus, o próprio Deus operou dentro de você, mexeu no teu interior. Parecia que era a tua atitude, mas não era, era uma ação de Deus. Ele moveu o teu interior, abriu os teus olhos, você creu. Ele operou o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Foi ele que fez isso, e quando você creu, não veio de você. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E agora, pastor, que eu sou salvo, aí vem a religião. Aí vão dizer isso para você, você não pode fazer isso, você não pode ir naquele lugar, você não pode pôr essa roupa, você não pode, e vão encher você de coisas da igreja. Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer, porque se você não fizer tudo isso, você vai perder a salvação. E esse conceito está no meio do falso evangelho. Deus me salvou e falou assim para mim, olha, se vira. Agora eu já te salvei, mas compete você, pelo seu esforço, você tem que pagar o preço, tem que fazer tudo que a igreja pede, você tem que estar em todos os cultos, você tem que fazer, para manter a sua salvação, você tem que fazer tudo que a igreja pede. E você vai ver que a maior parte das coisas que a igreja pede te escraviza. A maior parte do que a igreja impõe sobre você te escraviza, te explora, passa a te dominar a tua família, dominar a tua vida, tira o teu poder de decisão. Se enquadrou naquilo, é de Deus. Se não se enquadrou, você não serve, você está perdido, é desviado, desigrejado. Não, Deus te salvou. Agora olhe para mim, entenda. Ele sabe que você não consegue manter a salvação. Ele sabe que você é defeituoso, erra todos os dias, tem pensamentos errados, atitudes erradas, emoções erradas, olhares errados, que você mente, que você se irrita, que você fica nervoso, e às vezes nervoso fala até um palavrão sem querer. Ele sabe que você é assim, você já sabe que você é assim, já descobriu? Então, por ele saber que eu não tenho condições de manter a minha salvação, ele é um Deus responsável. Como é que ele poderia pedir para mim manter uma coisa se ele sabe que eu não tenho condições de manter? Então, por ele saber disso, ele me salvou e me mantém salvo. Nós somos guardados pelo seu poder. A manutenção da salvação é feita por Deus. Ele me mantém salvo. Ele sabe que eu erro todos os dias. Eu não tenho condições de me manter salvo. Então Deus me salvou, acendeu no meu espírito um conhecimento, e esse conhecimento permanece vivo, me mantém salvo, me mantém fiel a Ele, me mantém tendo prazer no Evangelho da graça de Deus, me mantém tendo prazer em Deus, agarrado em Deus, ligado em Deus para sempre. Ele me salvou
e me mantém salvo. Por isso que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e nunca, jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. Acabou o problema. Acabou o problema. E que é ser salvo? Alguém que quando creu foi liberto do império das trevas. Já foi. Pelo amor de Deus, será que você acredita? Você já me ouve há tanto tempo, já abriu esse entendimento em você? Você já foi salvo, liberto do império das trevas, liberto de tudo. Você não precisa de culto de libertação, pastor gritando, final de culto, sai, sai, sempre tem um mal em você. Você não precisa de nada disso. Cristo, teu Redentor, já te libertou para sempre. A única libertação que você precisa é ser liberto da mente religiosa escravizada pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, para entrar 100% nas verdades do Evangelho. É isso que você precisa. E Ele mantém você salvo até o fim. O preço que Ele pagou pelos teus pecados, pela tua culpa, pela tua dívida, foi pago por tua vida inteira, até o último segundo de vida aqui nesta terra. O preço foi pago. Por isso que você não tem que pagar preço nenhum, você não deve nada, não tem que pagar preço. Essa doutrina que você tem que pagar alguma coisa, Deus está te cobrando alguma coisa, você tem que pagar com isso, pagar com aquilo. Isso é uma mentira que mantém você escravizado. Você paga, 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 está sempre devendo. Nunca quita nada. Mas Jesus já quitou a tua dívida na cruz. E isso é de graça. Paulo ensinou isso para os gálatas e os falsos pregadores. Os pregadores da velha aliança entraram lá e deturparam a fé dos gálatas. Você sabia que as doutrinas mais enganosas vêm do Velho Testamento? Repare bem, olha esses apóstolos da atualidade, em que eles apoiam o que eles pregam? Só no Velho Testamento. As piores doutrinas vêm do judaísmo para contaminar o Evangelho da graça de Deus. E os gálatas caíram nisso. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Mostrar o erro que eles cometeram. Então Paulo diz, no verso 6 do capítulo 1, de tanto eu ler aqui, você vai memorizar sem ler a Bíblia. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tudo isso aqui que eu vou ler já tem várias pregações a respeito. É só você voltar nas pregações anteriores. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda ou nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do evangelho da graça, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito. Então Paulo escreve esta carta para trazê-los de volta à sobriedade. E nós chegamos aqui no capítulo 1, do verso 18 ao 24, e vamos só ler de novo o 23 e o 24. Ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia e agora prega a fé que outrora procuravam destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. O que Paulo está dizendo? Que a igreja não conhecia Paulo. Ele não viu os demais apóstolos. Ele não foi se envolver com a igreja em Jerusalém. Quando Paulo se converteu a Cristo, ele teve um tempo onde ele se ausentou de tudo. Ele foi lá no Velho Testamento procurar todas as informações que falavam a respeito de Jesus. E depois de pegar tudo aquilo e meditar e ver que quem era Cristo, que Cristo de fato era aquele que era prometido na velha aliança, aí ele foi ver que tudo que fez na cruz
foi uma obra perfeita, completa. Ele vê que tudo que Cristo, que se referia a Cristo na velha aliança, se cumpriu naquele Cristo crucificado, aquele que foi visto por ele no caminho de Damasco. Quando ele amadureceu em tudo isso, é que a compreensão do Evangelho foi se abrindo para ele. Ele não conhecia a igreja, ele não foi procurar os demais apóstolos. Ele diz que não aprendeu o evangelho que ele pregava de homem algum. Ele não foi aprender de Pedro, de Tiago, de João. Ele teve a revelação direta de Jesus Cristo. Agora, a igreja lá em Jerusalém, onde estavam todos os apóstolos, eles tinham uma notícia. Qual era? Aquele que antes nos perseguia está pregando agora a fé que em outro tempo procuravam destruir. Agora, o que eu quero falar com você hoje? O custo que o apóstolo Paulo teve que pagar por ele assumir o evangelho da graça de Deus, mesmo sendo um judeu, assumir a verdade, e ele teve que ir contra todo o sistema religioso do seu tempo. Ele teve que ir contra todo o sistema religioso do seu tempo. Faz tempo que eu falo isso a respeito de Paulo. Paulo era um judeu, era um fariseu, disciplinadíssimo, da seita mais rigorosa que havia na lei. Era perseguidor da igreja, eu vou ler isso de novo hoje, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele descobriu o quê? Que o judaísmo havia acabado, que os sacrifícios haviam acabado, que tudo aquilo que ele cria desde criança e era um defensor, havia acabado na cruz do Calvário. Cristo foi o último sacrifício da religião que ele vivia. Ele descobriu que não precisava mais se circuncidar, guardar a lei de Moisés, praticar festas judaicas, fazer abstinência de alimentos, trazer aquele monte de símbolos do judaísmo. Ele viu que tudo aquilo acabou, ele começou a pregar a respeito disso. Qual foi a consequência? É que o mundo religioso, o mundo judeu religioso, se voltou contra ele. Se voltou contra ele para calar ele, tentaram tirar a vida dele, não aceitavam aquilo que ele pregava. Ele começou a ser tremendamente perseguido pelo seu próprio povo, porque o seu povo era contra ele, porque ouvia ele dizer que a religião do seu povo havia acabado. Então vamos ler alguns textos aqui, para você ver qual era o comportamento de Paulo antes. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. E o que ele sofreu? Atos capítulo 7, e Paulo ainda é um jovem perseguidor da igreja. E ele está perseguindo a igreja, devastando a igreja. Vamos ver o que ele mesmo disse. Atos 7, né, como eu falei, vamos ver verso 54. Fala sobre a morte de Estevão. Depois vamos ler alguns versos separados aqui. Ouvindo eles isso, o capítulo 7 de Atos é uma pregação que Estevão fez, um discípulo do Senhor, maravilhosa, expôs desde Moisés até os tempos de Jesus, tudo sobre a religião judaica e termina agora dizendo que Cristo cumpriu tudo aquilo. Então, Estevão vai ser apedrejado. Depois você lê esse capítulo inteiro. Então, depois que ele fez toda essa pregação, os judeus se enfureceram contra ele, queriam apedrejá-lo, tiraram ele da cidade para apedrejá-lo. Então, verso 54. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no coração e lhe rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade,
o apedrejaram. E lá estava um jovem Paulo consentindo em tudo isso. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. Verso 1 do capítulo 8. E Paulo consentia na sua morte. Verso 3 do capítulo 8. Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, arrancava-os, encerrando-os no cárcere. Esse era o comportamento de Paulo. Paulo perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão, assolava a igreja, entrava pelas casas. Olha o coração dele, olha o que a religião fazia nele. E ele, arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão, prendia todos eles só porque eles professavam a fé em Jesus Cristo. Vamos ver mais o que Paulo fala a respeito disso. Gálatas capítulo de número 1. Já lemos isso, 13 e 14. Ele está dizendo, depois que ele disse, olha, vou ler o 11 também. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Depois de ele dizer que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, Jesus revelou direto a ele. Aí ele vai dizer como ele se comportava quando ele era religioso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então o que Paulo está dizendo, depois que ele diz que recebeu revelação direta de Jesus Cristo, referente ao evangelho? Ele diz que devastava a igreja, que perseguia, e da idade dele, na nação dele, ele se avantajava a todos da idade dele. Ele era extremamente zeloso. Olha o coração de um religioso, de um defensor da religião, extremamente zeloso. Prendia as pessoas nas prisões e devastava a igreja. Agora vamos lá. Vamos ver aqui Atos capítulo número 26, quando Paulo está diante do rei Agripa. O que Paulo fala a respeito disso? Vamos lá, Atos capítulo 26, quando Paulo já foi preso, já passou por Atos 20, ele já foi preso, ele agora vai ser dirigido para Jerusalém. Ele está diante do rei Agripa e ele está fazendo um discurso para o rei Agripa. Vamos ler só o verso 4 e 5, ele está dizendo tudo o que aconteceu com ele. Verso 4, ele diz: quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. O que Paulo está dizendo? Os judeus haviam prendido ele, estava diante do rei Agripa, os judeus queriam matá-lo. Ele está dizendo para o rei Agripa que desde quando ele era jovem, todo mundo em Jerusalém, todo o povo judeu o conheciam, sabiam que ele servia ao judaísmo desde quando ele era jovem, desde a mocidade dele. Pois eu, na verdade, era conhecido desde o princípio. E se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. Então ele foi um cara extremamente religioso, desde jovem. Ele viveu na seita mais rigorosa e perseguia a igreja. Aí a partir do verso 10 ele diz: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quanto os matavam. Ele apoiava a morte de todos aqueles que criam em Jesus. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles,
mesmo por cidades estranhas, os perseguia. E com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes para por eles comissionado. Então o que Paulo está dizendo? Está dando testemunho que ele era conhecido desde jovem, servindo ao judaísmo, e lá entre os povos judeus ele perseguia, punha em prisões aqueles que ele encontrava que criam em Jesus Cristo. Ele recebeu autorização para persegui-lo em cidades fora dos domínios do povo judeu. Aí ele vai contar o que nós lemos lá em Atos 9. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava na língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhe abrir os olhos e converter eles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo está dizendo, quando ele estava com autorizações para prender o povo na cidade de Damasco, uma luz do céu brilhou, uma luz que brilhava mais que o sol, e Jesus falou para ele, falou com ele, chamou aquele cara que era enfurecido no coração, que prendia, que mandava matar. Jesus apareceu para ele, e convém atentar nisso. Ninguém fez apelo para ele crer em Jesus Cristo, não teve uma música bonita para emocionar ele para crer em Jesus Cristo. Ninguém falou: Paulo, levanta a mão para aceitar Jesus. Quando a pessoa é chamada, como Paulo era um chamado e predestinado, no momento certo, a pessoa pode estar contrária a tudo, mas quando Deus age na vida dela, no momento certo ela vai acordar. Ela vai acordar e vai despertar do sono. E daí para frente eu quero narrar com vocês o sofrimento que Paulo teve para pregar o Evangelho. O que nós lemos lá em Gálatas? Eles ouviam dizer que aquele que perseguia a fé, agora ele estava pregando a fé que procurava destruir. E Paulo sim pagou o preço para desbravar e mostrar aquilo que era o Evangelho da graça de Deus. Então agora vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 11. Tem lá uma lista de sofrimentos que Paulo passou para manter a verdade, a pregação do Evangelho, a partir do verso de número 20. Não, deixa eu ler aqui, a partir do 13, para você entender o que Paulo está falando. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo está dizendo? A igreja dos Coríntios foi invadida por muitos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Naquele tempo, gente que estava interessada no dinheiro do povo, como nos dias de hoje. E Paulo está dizendo que eles eram falsos apóstolos, obreiros que trabalhavam na fraude. E Paulo faz
uma revelação gloriosa. Ele diz que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. O que Gálatas diz? O que Paulo diz em Gálatas? Ainda que viesse um anjo do céu nos pregando outra coisa que não fosse evangelho, ó, Paulo se diz que Satanás se transforma num anjo de luz. E esses falsos apóstolos entraram na igreja dos Coríntios. Então Paulo vai trabalhar aqui e mostrar que o ministério dele foi muito mais além do que todos eles. E o preço que ele pagou, porque ele falava a verdade e era o verdadeiro apóstolo de Jesus, ele era o verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa perguntando: são ministros de Cristo? É como se ele dissesse para os coríntios assim: vocês estão aceitando essa gente que engana vocês? Esses falsos apóstolos, eles estão dizendo que são ministros de Cristo? Aí ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora Paulo vai mostrar o trabalho dele, a dor dele, o sofrimento que ele passou. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui fustigado com varas, apanhou com varas, espetaram varas nele. Uma vez apedrejado, em naufrágio, onde o navio afundou 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Você sabe o que é passar na voragem do mar? Sabe aquele lugar onde o mar se torna um redemoinho? Então Paulo, numa dessas viagens, o navio dele caiu nesse redemoinho. Ele passou uma noite e um dia agarrado em alguma coisa nesse redemoinho, nesse lugar perigoso, na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre irmãos, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em vigílias, muitas vezes em fome, muitas vezes em frio e em nudez, não tinha roupa para vestir. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, o que Paulo passou? Lá em Gálatas estavam dizendo, eles ouviam dizer que aquele que destruía a fé, agora pregava a fé que procurava destruir. Mas para Paulo pregar esta fé, ele teve que enfrentar o mundo religioso sozinho da sua época. E o preço que custou a ele, as adversidades que ele teve, os sofrimentos que ele teve, foram coisas que nenhum de nós passamos e nem entendemos, mas para preservar a verdade ele teve que desbravar, ele teve que passar. E uma coisa que me chama muita atenção, tudo isso que ele falou eram coisas exteriores, do lado de fora, mas ele tinha algo dentro dele que pesava muito mais. Ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, todos os dias, a preocupação com todas as igrejas. O que Paulo está dizendo com isso? Que tinha uma coisa dentro dele que pesava sobre ele todos os dias e não deixava ele descansar. A preocupação com as pessoas, a preocupação se as igrejas estavam no caminho certo, se as igrejas estavam pregando o evangelho da graça de Deus, se o povo das igrejas que ele havia fundado e fazia parte estavam no caminho certo, se o povo estava entendendo e caminhando na verdade, lutando contra os mentirosos e falsos profetas que constantemente se levantavam para denegrir o ministério de Paulo e trabalhar contra eles. E essa é a verdadeira preocupação do pregador do evangelho da graça de Deus. Pare um pouquinho e preste atenção. O pregador do evangelho da graça de Deus não está atrás de dinheiro. O verdadeiro pregador do evangelho da graça de Deus não está atrás de fama.
atrás de propriedades particulares, não está atrás de ter um grande nome, de ser elogiado, de ser procurado, de ter fama. Não! O verdadeiro pregador do Evangelho da Graça de Deus tem o que Paulo tinha dentro dele, a preocupação. Se as pessoas estão entendendo, se elas estão crescendo, se elas estão amadurecendo, se elas estão livres dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, se elas estão livres dessa enxurrada de falsas doutrinas mentirosas que vêm por esses mentirosos da televisão. É isso que pesa no coração, a preocupação com as pessoas que é e são a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então Paulo suportava tudo isso. Paulo suportou tudo isso, ele teve que enfrentar tudo e todos. Foi apedrejado, foi fustigado com vara, passou fome, chegou ponto na vida dele que ele passou nudez, não tinha roupa suficiente para vestir. Paulo nunca foi rico, nunca foi próspero. Se Paulo vivesse hoje nos nossos dias, ele não entraria em nenhuma dessas igrejas da televisão, porque ele seria rejeitado. Paulo nunca iria concordar com isso que se fala nos dias de hoje. Um pastor mentiroso, explorador político, precisa trocar de avião. Eu vou pedir, eu vou orar para que o povo me ajude a trocar de avião. Isso é o que está dentro dele, está dentro da cabeça dele, é o falso mentiroso. Pastor, filho do pai da mentira. Olha o que eu estou te dizendo. Paulo não tinha nada disso. E olha o que ele fala. Vamos um pouquinho mais para frente, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Olha que coisa linda. Mexe muito com o meu coração. Não sei se vai mexer com o teu coração, mas no meu coração isso mexe muito. Olha o que ele diz a partir do verso 2. Primeiro ele começa a nos alertar, nos dizer para acautelar-se. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que ele está dizendo? O que é o ter cautela? É tomar cuidado, analisar, julgar as coisas, ser inteligente, pensar. É assim que o crente deve ser. Agora, contra quem eu tenho que ter cautela? Os maus obreiros, a falsa circuncisão e os cães. O que é a falsa circuncisão? São aqueles que no dia de hoje nos querem levar para a lei, para o Velho Testamento, judaísmo, circuncidar e viver no judaísmo. Eles falam que essas pessoas são os cães e os maus obreiros. Então Paulo diz, tome muito cuidado, tenha cautela, pense, aprenda a verdade, guarda a tua mente para não ser levado por essas pessoas. E ele diz no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? É usar a carne para se promover, para pregar, não saber que a carne é uma coisa maligna, nela habita o mal está em mim, ele diz lá em Romanos 7, é não ter discernimento dessa nossa natureza humana e acharmos que somos alguma coisa e confiarmos na carne. Nós não confiamos na carne. Agora ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais. Agora o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a religiosidade dele, como ele era na religião dele, como ele tinha vantagem, qual a posição que ele ocupava no judaísmo. Ele diz, olha lá, circuncidado ao 8º dia, ele foi circuncidado, olha lá,
da linhagem de Israel, ele era um israelita, da tribo de Benjamim, ele pertencia a uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele participava da seita mais rigorosa do judaísmo, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então o apóstolo Paulo no judaísmo era aquele homem que teria lugar em qualquer lugar que ele fosse. Em qualquer sinagoga que ele fosse, ele seria conhecido como o homem da bênção, como um grande líder, como um homem disciplinado, um homem rígido nas doutrinas do judaísmo. Em qualquer lugar que ele fosse, como nos dias de hoje, ele sentaria lá numa das principais cadeiras do púlpito. Ele tinha muita vantagem, e por ele ser jovem, o futuro dele era muito promissor. Mas olha o que o Evangelho fez na mente dele, mas olha o que Cristo fez na mente dele. Aí tudo isso era lucro para ele. Aí ele fala, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então, o que eu acabei de dizer, toda a religiosidade dele era lucro para ele. Mas quando ele conheceu Jesus, ele ficou diante de uma decisão. Ou eu permaneço com essas coisas que vão me dar lucro, eu largo tudo isso, perco tudo isso, para ter a verdadeira fé e abraçar Jesus Cristo de verdade. Então, você que está entendendo o Evangelho da Graça de Deus, de vez em quando eu recebo pelo WhatsApp algumas pessoas que falam assim, mas pastor, depois que eu entendi o Evangelho da Graça de Deus, eu fiquei solitário. A igreja que eu ia, os irmãos quando me vêem na rua nem me cumprimentam mais. Eu tenho parentes que virou as costas para mim, eles vinham em casa, faziam orações. Agora que eu entendi o Evangelho da Graça de Deus sendo o sistema, é como se eu fiquei e me tornei um inimigo deles. As irmãs, os irmãos que me encontravam na rua, que me cumprimentavam, paz do Senhor, agora viram a cara para mim. Mas é isso que acontece, porque você se decidiu. Muitas coisas que eram importantes. É importante ter amizade com outros irmãos. É importante ter amizade com gente da igreja, ter paz com os parentes. Mas quando você encontra o Evangelho da Graça de Deus, é que como se viesse uma solidão, você descobre a verdadeira fé e você não fez nada. São eles que fazem, você tem que abrir mão de tudo isso para manter-se íntegro na verdade. Tudo isso era lucro, era uma vida melhor, mas agora por causa do Evangelho, você tem que tornar tudo isso perda. Foi o que Paulo diz e fez. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, estamos dispostos a perder coisas, perder amizade, perder um bom relacionamento com parentes, mesmo não querendo, por causa da fé do Evangelho da Graça de Deus. É inevitável que isso aconteça. Amizades que a gente tinha no meio evangélico, quando descobre que você está tendo conhecimento da verdade e não bate com a cabeça deles, lá vem perda. Você está preparado para isso? Vai permanecer firme na fé ou vai ficar choroso? Oi, coitadinho de mim. Não, permanecer firme na fé. Considerei perda por causa de Cristo. Agora Paulo vai dizer, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Olha que mudança. Todo aquele sistema religioso de Paulo, todo o lucro que ele poderia ter lá. Mas o dia que ele creu em Jesus Cristo, descobriu a verdade, ele ficou diante de uma grande decisão, abandonar tudo aquele passado, abandonar toda a sua religião, abandonar
tudo aquilo que lhe dava lucro, abandonar anos de vida de fé que lhe eram favoráveis, para ganhar o quê? Paulo fala a sublimidade do conhecimento, para ter conhecimento. Quando ele descobriu Cristo e olhou para o mundo religioso que ele vivia, as coisas que ele fazia, o lucro que ele teria, a vantagem, a boa aceitação no sistema religioso, ele teve que perder tudo aquilo porque agora ele tinha um sublime conhecimento. Um conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala com propriedade, o meu Senhor, por amor dele eu perdi todas as coisas. Agora Paulo faz uma avaliação, que tudo aquilo que ele tinha, que no passado tinha muito valor, vou falar as próprias palavras dele, perdi todas as coisas. Agora, como é que ele considerava tudo aquilo que ele viveu na religião? Ele considerava aquilo como esterco, como refúgio, tudo aquilo que ele fez no passado, aquilo que ele conquistou, a sua boa posição na sociedade religiosa, tudo aquilo que lhe dava lucro, ele considerou como esterco. Para que ele abriu mão de tudo aquilo? Ele diz, para ganhar a Cristo. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos que perder para permanecer no Evangelho da Graça de Deus. Olha, para mim pessoalmente, seria muito fácil revelar coisas na igreja. Eu sou uma pessoa de muitos anos de fé, inventar algumas revelações. Entende? Quando entra pessoa nova na igreja para assim falar umas línguas, olha, Deus manda te dizer isso. No meio da pregação fechar os olhos e fazer aquele teatro, olha, Deus está me revelando. Eu ia atrair tanta gente para a igreja e fazer visitas para as pessoas ricas e revelar os problemas dela, fazer campanha, encher a igreja de objetos orados, ir no rádio, atrair aquela multidão. Eu encheria a igreja, eu ganharia muito dinheiro. Eu sei como manipular a mente de um crente, mas nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu poderia ganhar muita coisa, mas pessoalmente nunca usei esses artifícios do diabo para atrair alguém à igreja. É melhor perder tudo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Eu sei o que estou te falando. E aí Paulo fala, e ser achado nele, não tendo justiça própria, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. O que é justiça própria? Eu paguei o preço, eu jejuei, eu mereço, eu encostei Deus na parede, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A justiça própria é o que você pode produzir, que diante de Deus não serve para nada. Então Paulo fala assim, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Não quero que achem nada em mim de justiça própria que vem do judaísmo. Eu não quero nada com o judaísmo, não quero nada que procede da lei. Que justiça Paulo queria que Deus encontrasse nele, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que vem da cruz, a justiça que vem de Cristo, a justiça que vem do sacrifício perfeito, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo queria isso. Então Paulo abriu a mão de todas as coisas, perdeu todas as coisas. Entende? E vale a pena perder, nem que você fique sozinho, solitário. Que todo mundo vai embora, que os teus amigos e irmãos que andaram junto com você te abandonem. Pouco importa. Pouco importa, o que importa é você permanecer firme, não tendo justiça própria, a justiça que procede de homens, mas ser achado em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então Paulo passou por tudo isso, abriu mão de tudo isso, sofreu. Por quê? Porque ele conheceu o Evangelho da graça de Deus e pagou o preço caríssimo
por permanecer na verdade e abrir mão de tudo para que a verdade do Evangelho permanecesse nele. E já indo e caminhando para o fim da palavra de hoje, vamos terminar naqueles 2 versos. Depois as pessoas, quando Paulo se converteu, ele não procurou os demais apóstolos, ele não era conhecido da igreja, ele só tinha uma palavra, que Paulo, que era o destruidor da igreja, agora pregava a fé que ele no passado procurava destruir. E ouviam somente isso dizer a respeito de Paulo: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procuravam destruir, e glorificavam a Deus a respeito de Paulo. E assim nós vamos ficando por aqui nesta palavra de hoje. Foi uma alegria grande poder estar com você e receber a sua atenção. Eu vos amo muito, apesar de não te conhecer, não saber quem você é, nem onde você mora, talvez nunca saiba disso, mas eu te amo muito, e a prova de amor não é só dizer que eu te amo, é estar aqui, lutar por você para pregar o Evangelho da graça de Deus e implantar essa verdade no seu coração. Tá bom, queridos? Vou me despedindo por aqui, dizendo isso em alto e bom tom: a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.